Olá! Hoje nós estamos aqui com o administrador Wagner Siqueira, presidente do CRA-RJ, e que vai falar sobre um tema inerente a todos os profissionais e todos que trabalham com a gestão, a formação profissional. Tudo bom, Wagner? Como vai? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, Érica. Bom, então falando de educação, de criação, de lideranças, a formação do administrador profissional. Naquele seu texto da pedagogia da planilha, a gente fala muito, a gente escutou muito falar sobre lucratividade ao interesse pedagógico, a sobreposição da lucratividade ao interesse pedagógico. E, infelizmente, vai ser muito difícil mudar isso. Concretamente, como a administração, como as empresas, como os próprios profissionais podem lidar com essa sua falta, com a falta de pesagem, com a falta de formação que ele chega ao mercado de trabalho? Eu acho que aí, de novo, nós vemos como é que o MEC falha. A questão do caso da administração, eu acho que se repete em muitos outros cursos, o que nós precisamos é de aula, porque temos pouca aula. Porque a aula isso que a gente mostra na pedagogia da planilha, não é na pedagogia do oprimido. Eu fiz um jogo de palavras com o grande e inesquecível educador Paulo Freire, né? Por quê? Porque nós estamos cada vez mais na visão comercialista, supermercadista do ensino, em verdade, definhando o processo de formação acadêmica, portanto, definhando a qualificação dos administradores. Precisa de boas aulas. É claro que temos que discutir os métodos, a academia está discutindo, mas, acima de tudo, o que nós não estamos dando conta é que não há aula nas faculdades em geral, né? E sempre se arruma uma maneira de ter menos aulas para baixar os custos. Baixar os custos e aumentar a lucratividade. A escola precisa ser regenerada no Brasil, precisa profundamente ser regenerada. A gente não aceitar isso. Há uns anos atrás houve um livro do Everett Heimer, que é assim, A Escola Está Morta, em 1977. E ele falava isso em relação a muitos países do mundo. Eu diria que nós estamos vivendo retardatariamente essa crise, onde uma escola, infelizmente, já foi muito boa no Brasil, mas ela era colocada por um grupo muito pequeno. Hoje ela está generalizada, ela dá acesso muito maior, mais democratizada nesse sentido, mas a qualidade caiu enormemente. Drasticamente. Muitas vezes nós estamos tendo escolas que, em vez de formarem pessoas que vão ter melhores condições para o exercício e realização profissional e relação pessoal e no interesse do país, nós estamos transformando muitas vezes numa escola, desculpe a expressão dura, mas numa fábrica de imbecis. É verdade. E a gente vê no lado da administração, nós temos muito mais empresas do que administradores formados. Mas, em compensação, temos muitos bacharéis em administração sendo colocados no mercado, mas será que eles vão dar conta dessa empresa? Não, pois é, você tem 6 milhões de empresas. Se nós tivéssemos um profissional em cada empresa, teríamos uma defasagem, um déficit, né, de pelo menos 4,5 milhões de pessoas. Aí temos 1,5 milhão formados. Mas esse 1,5 milhão de formados, estamos falando de quantidade. Sim. Nós sabemos que a qualidade, a empresa também rejeita muito desse quadro, porque parcela substantiva desse grupo de 1,5 milhão tem muito má formação. Nós estamos formando, portanto, legiões de pessoas frustradas. Estou falando em administração? Sim, mas eu posso falar em engenharia, em medicina, em direito, em quaisquer profissões. Infelizmente, a formação de nível superior caiu muito. Caiu muito porque ela está ruim, mas caiu muito porque a formação secundária e base está muito pior. Então é preciso, né? É preciso resgatar o ensino de primeiro grau e de segundo grau, o velho ensino de primeiro grau e segundo grau. Resgatar isso e você percebe... E garantir a universalização. A democratização, isso não tem a menor dúvida. Isso é o manter grande, isso e aumentar ainda. Exato. E você percebe, eu pelo menos tenho percebido a enormidade de cursos de MBA, pós-graduação, etc., de gestão. É gestão disso, gestão daquilo outro, porque a sociedade já percebeu a necessidade de profissionais nessa área. Sim. Mas onde a administração pode crescer nesse sentido? Porque são cursos extra formação, a formação, entre aspas, superior. Claro. Né? Se você tem um vácuo, é evidentemente que o processo social não admite vácuo.
Então, outras profissões estão ocupando esse espaço. Por quê? Porque há uma necessidade vital de uso. Porque quando você vivia numa época em que, e agora estamos voltando, mas quando você vivia numa época em que os resultados da empresa eram produzidos simplesmente pelas receitas financeiras, pela aplicação financeira, que o capitalismo brasileiro era o capital transando com o capital para gerar mais capital, você não precisava de uma gestão competente. Mas quando você se insere no mercado brasileiro, no mercado internacional, cada vez mais competitivo, você tem que ter efetivamente competência de gestão. Você não pode competir com uma fábrica de carro aqui no Brasil, onde uma fábrica na Coreia ou no Japão ou na Alemanha produz um carro de cada vez na linha de montagem com menos de 50 segundos. Na linha de montagem, E nós estamos produzindo o carro aqui em processos ainda da década de 50, ou da década de 60, ou da década de 70, mas certamente do século XXI, do século XX, não no século XXI. Então, isso é eficiência. Eficiência precisa de educação. O grande apagão que o Brasil tem também, não é só de luz, não é só de água, é também o apagão da educação. Então, obrigada, Wagner. Espero que a gente possa ter mais programas desses, que a gente possa falar mais sobre temas que estão no dia a dia do administrador, no dia a dia do profissional de gestão. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui contigo, Érica. Obrigada. E você que está nos vendo, que está nos ouvindo, também nos acompanhe nas mídias sociais, que temos o dia a dia do Conselho, temos sempre a opinião do presidente Wagner, temos sempre novas notícias para você. Até a próxima.